Olá, concursando do Brasil inteiro, tudo bem? Professor Douglas Vizienski está aqui no Focus Concursos. É isso aí para mais uma edição desse nosso encontro aqui de português para concursos, nosso novo Papirando Português 2.0. Sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre coesão textual. É isso aí. E o que vem a ser a tal da coesão textual? Importantíssima, tanto para as redações que você produz, certo? Para você se dar muito bem naquela prova discursiva, como também para você resolver questões objetivas que qualquer banca pode apresentar. FCC, o FPR, a FUNPAR, né? Também o CESP, qualquer banca pode cobrar de vocês questões que envolvem os conectivos, que envolvem as referências, os diferentes tipos de coesão que podem estar presentes ou não no texto acima, certo, pessoal? Então vamos lá, para início de conversa, o que é coeso, né? O que é um texto coeso? O que vem a ser essa coesão? Vamos falar de uma forma simples, sempre didática, não é mesmo? Então, coesão textual é a costura que deve haver entre os elementos de um texto para que ele funcione como um todo, como uma roupa, né? A qual se possa vestir, né? Que funciona, que sirva como roupa, certo, pessoal? A coesão textual é, portanto, fundamental para que quando alguém comece a ler um texto e continue lendo aquele texto, a pessoa saiba que se trata sempre do mesmo texto, do mesmo assunto, da apresentação de novos argumentos que estão relacionados aos que foram citados antes e que apontam para o que vai ser dito depois. Cada pedaço de uma redação tem que retomar um pouco o que foi dito antes e apontar para o que vai ser dito depois. A parte seguinte, por sua vez, retoma um pouco do que foi dito antes e aponta para o que vai ser dito depois, num processo muito parecido mesmo com o processo de costura, né? Ó, para baixo, para cima, para baixo, para cima, você está costurando, não é mesmo? Então, se você estivesse costurando, esse movimento de costura, é mais ou menos isso que você deve fazer. E o que é a linha, professor? A linha na coesão textual são as palavras, as expressões coesivas, os conectivos, os pronomes, as conjunções e diversos tipos de expressões que servem para costurar, para conectar uma parte do texto à outra. Lembre-se de que uma boa redação, ela deve possuir uma unicidade temática. Estamos falando de redação para concurso público, certo? Você tem lá um limite de 20 linhas, 25 linhas, 30 linhas. É uma dissertação curta, normalmente, que todo concurso tem exigido, certo? Nessa dissertação curta, certo? Você tem ali no máximo 25 ou no máximo 30 linhas, conforme o concurso, certo? Você não tem tempo para trabalhar 2, 3, 4 ideias. Você tem um tema, um assunto, seja a segurança pública, seja a crise econômica do país, seja a violência doméstica, a misoginia, qualquer que seja o assunto. É um assunto e você tem que, mesmo explorando vários argumentos e vários aspectos daquele assunto, você estará sempre escrevendo sobre aquele um assunto, certo? Então, a manutenção da unidade temática é algo fundamental numa boa redação de 30 linhas, para que a pessoa comece a ler, leia um bom texto, aprenda a sua opinião, o seu ponto de vista, os seus argumentos e a sua conclusão e ponto. E fechou o texto, ele está completo. Um texto não é uma sequência de ideias desconexas, beleza? Um texto não pode ser uma sequência de informações soltas numa folha, beleza? O texto é uma unidade temática desenvolvida de maneira coesa, de maneira que uma partezinha esteja conectada à outra, certo? De uma forma coerente, de uma forma lógica, de uma forma pertinente. Imagine você essa camisa que eu estou usando neste exato momento, né? Esta camisa, você pode perceber, se você olhar de perto, as costuras que ela possui, né? Então ela possui aqui a gola, a costura dos botões, ela possui a costura das mangas, ela tem duas partes, ela tem uma parte da frente, né? Tem uma linha de costura aqui, ó. Tem uma linha de costura aqui, né? Uma linha de costura. Então ela tem a parte da frente e ela tem a parte de trás. E a barrinha, tem a barrinha aqui embaixo, tem uma barrinha nas mangas, etc e tal. Agora imagine que eu tirasse essas costuras todas e eu pegasse todas as partes que compõem a camisa. Tudo. Gola, botão, parte da frente, parte de trás, manga, barra disso, barra daquilo, etc e tal. E colocasse em cima da mesa, mas não estando elas conectadas umas às outras, não estando elas costuradas. E aí? Eu teria todos os elementos ali, mas aqui
aquilo seria uma camisa? Poderia ser utilizado como objeto camisa? Não. É necessário que ela seja tecida, que ela seja costurada. Você já parou para perceber, para observar que a indústria do tecido, a indústria de roupas e tudo mais, a gente fala que é a indústria têxtil, né? A indústria têxtil, né? E nós estamos falando da coesão textual. Pode observar, é o mesmo radical, textual, texto, têxtil, certo? Por quê? Porque um texto escrito com palavras, um texto, ele é também um tecido. E como um bom tecido, uma parte tem que estar realmente tecida à outra, tem que estar costurada à outra para que esse texto funcione como um bom tecido. O que os alunos fazem? O que muita gente faz? Né? Apresenta um texto cheio de furos, né? Começa bem, dá uma introduzida, começa uma argumentação, mas daí quebra a sequenciação lógica do texto, né? Fica meio perdidão, é aquele momento, eu acho, em que a pessoa fica meio indecisa sobre o que vai escrever, daí ela escreve, não gosta, apaga, começa a escrever de novo, não gosta, apaga, começa uma terceira opção, e nisso ela acabou esquecendo de conectar, né? Nessas 3 escritas do mesmo parágrafo, ela acabou se esquecendo de conectar com o que foi dito antes. Por isso que um processo para se escrever é sempre você ler o que você escreveu acima, continuar, e aí escrever. Volta, lê de novo, vai daí desde o início, e aí escreve. Volta, lê desde o início, e aí escreve a próxima linha. Volta, lê desde o início, e aí escreve a próxima linha. Como alguém que está compondo uma música, certo? Né? Você faz ali uma linha musical, né? E aí você volta, toca tudo de novo e aí aumenta uma linha musical, né? Naquela harmonia, certo, pessoal? Então escrever um bom texto é um processo que sempre, cada palavra, cada expressão tem que levar em consideração o todo, tem que levar em consideração que o texto é um corpus, certo? O texto é uma unidade de informação, ainda mais de 25, 30 linhas, é um texto pequenininho, é um oi, tchau, né? Basicamente uma redação de 25, de 30 linhas. Portanto, você tem que garantir, né, que nesse número limitado de linhas, você consiga manter uma unidade temática. Algumas pessoas perguntam para mim, por exemplo, professor, e naqueles concursos tipo CESP, SEBRASP, em que eles colocam 3 itens, né? Responda ao item 1, ao item 2, ao item 3 a respeito do tema, certo? O que eu devo fazer? Eu devo estruturar uma redação, uma estrutura tradicional dissertativa e responder dentro dessa redação as 3 perguntas, ou eu devo responder as 3 perguntas, uma em cada parágrafo, como quem está respondendo 3 perguntas. A pergunta número 1, a crise do desemprego tem como causa, Número 2, para combater o desemprego deve ser feito isso, isso e aquilo. Número 3, e assim por diante, né? Então imagine, eu devo responder as 3 perguntas, cada um num parágrafo. Então, a melhor orientação, e é aquela que vai ter a melhor nota, é você, obviamente, responder as 3 perguntas, nunca deixe de fazer isso, conectando-as de uma forma coesa, dando a impressão e a sensação de que se trata de um texto dissertativo, com início, meio e fim. Óbvio, esta é a melhor solução. Esta vai receber a melhor nota, certo? Não precisa exagerar nas estruturas dissertativas e gastar muitas linhas com isso. Mas sim, tem que usar conectivos. Tem que conectar, né? Fazer uma breve introdução, responder ao item 1, conectado com a introdução, responder ao número 2, conectado com o item 1 e com a introdução, responder ao número 3, conectado com o item 2 e com o item 1 e com a introdução, e aí, finalmente, conectar tudo isso com uma conclusão rápida, breve, no finalzinho. Beleza? Certo? Então tem que haver essa sensação para que eu possa sentar e não ler 1, blá, 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 2, blá, blá, 3. Não, eu vou ler por causa de que, né? Por causa disso, devido a isso, também é importante ressaltar que, em função disso, por outro lado, além disso, portanto, dessa forma, pode-se, então, afirmar que, né? É possível pontuar que, né? Destarte, pode-se afirmar que, e aí vai, certo? Então, esses elementos coesivos fazem um bom texto.
aprenda-os, memorize-os, utilize-os, certo? Nas suas redações. Comece a praticar imediatamente redação, certo? Para o seu concurso, não importa quando ele será. Comece a praticar imediatamente sua redação, legal? E coloque já nas suas redações, de propósito, comece a utilizar as expressões coesivas, beleza? Coesão textual, certo? Fundamental para uma boa redação. O seu texto é um tecido, né? Assim como na indústria têxtil, né? Trabalha com tecidos, a sua redação é um texto, é algo que deve ser tecido, deve possuir uma tessitura do início até o final. Legal? É isso aí? Todo mundo seguindo as redes sociais do Focus Concursos. É isso aí, galera, né? Nós estamos aí com a mesma legenda. Observe, Focus Concursos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Sempre procure por Focus Concursos, não tem erro. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, professor, o senhor tem mais dicas de coesão textual para nós? Então, pegue o seu material de apoio, está aí no link, né, na descrição do vídeo. Pegue lá o seu material de apoio, baixe, imprima, se você puder, ou pelo menos acompanhe, para você ter mais, guardar, né, ter esse material consigo para estudar quando você quiser, beleza? Então vamos lá. Existem diferentes tipos de coesão, pessoal. A mais básica coesão que deve existir no seu texto é a coesão referencial, beleza? Coesão referencial, quando você utilizar qualquer palavra que tem um referente, que possui um referente no texto. Aliás, é comum, né? Aquela perguntinha. O pronome relativo que, na linha 8, tem como referente a palavra tal. Tem como referente a expressão tal. Certo ou errado? Não é mesmo? Então, lembre-se de que a coesão referencial é o seguinte, como o seu texto ele está sendo construído, está sendo escrito, né, para ter uma unicidade temática, uma ideia do início até o final, mesmo assim, você tem que evitar ficar repetindo a mesma palavra, certo? Se você usar a mesma palavra, você vai fazer uma redação, por exemplo, sobre a violência, e você usa 10 vezes a palavra violência, né? Pode parecer assim, professor, mas como é que eu vou escrever sobre a violência sem usar a palavra violência? É possível, certo? Então, um exemplo, uma forma de você evitar a repetição, lembrando que a repetição fere a coesão textual, um texto bem coeso, ele não vai usar a mesma linha para costurar aqui e para costurar aqui, né? Não é mesmo? O mesmo pedaço de linha, digamos assim, para costurar aqui e para costurar aqui. Ele vai usar pedaços diferentes, certo? Então, quer dizer, mesmo que seja uma costura contínua, o trechinho da linha que eu usei aqui não é o mesmo trechinho que eu usei lá atrás, certo, pessoal? Portanto, a expressão que eu vou utilizar aqui embaixo não será a mesma expressão que eu utilizei lá em cima no texto, tá ok? Evite a todo custo repetições. Palavras como verbos, substantivos, adjetivos devem aparecer, olha, no máximo a mesma palavra 3 vezes num texto de 30 linhas, tá? 2 vezes, 3 vezes, jamais 4. Encontre substitutivos. E uma forma de substituir é você, por exemplo, utilizar pronomes, né? Então observe aqui, ó. Você viu minha irmã por aí? Ela disse que vinha para aqui. Ela quem? Minha irmã. Então veja que essas duas palavras, minha irmã, foram substituídas por um pronome, ela. Preste atenção que quando você está lendo um texto, a pessoa poderia ter escrito assim, ó. Você viu minha irmã por aí? Minha irmã disse que vinha para aqui. Então você poderia repetir aqui a expressão minha irmã, certo? Mas é pobre escrever dessa forma repetitiva. Quando você escreve ela, é um pronome feminino que faz automaticamente na cabeça do leitor a surgir aquela pergunta. Ela quem? É automático, é lógico e instantâneo. Ela quem? E aí o seu cérebro já vai puxar. Minha irmã. Ah, a irmã que ele citou na frase anterior. O que tem a irmã? Ah, na frase anterior ele citou se eu havia visto. Você entendeu? Então, quer dizer, o uso de um pronome é um efeito neurolinguístico, certo? Através do qual ele se força a mente a pensar no que foi dito antes. E logo em seguida vem o que vai ser dito depois, certo? Então, o seu cérebro está pensando no que foi dito antes, observando o que vai ser dito depois. Pensando no que foi dito antes, observando o que vai ser dito depois. E isso faz o texto ficar claro. Você começa a ler na linha 1 e vai até a linha 30 e você entendeu a ideia do cara.
Uau, ele escreve bem, ele tece bem as suas ideias com palavras, certo? Né? Eu consegui seguir o seu raciocínio, porque na mente da gente, o cérebro, ele vai jogando ideias. Ao mesmo tempo que eu estou aqui pensando na aula e no conteúdo, eu posso me lembrar, né, onde que eu estacionei meu carro, eu posso me lembrar de alguma conta que eu tenho que pagar, posso me lembrar, né, de alguma tarefa que eu tenho para fazer, etc., uma música que eu ouvi, e assim por diante, outras coisas, e a aula e tudo ao mesmo tempo. O cérebro da gente, né, ele funciona muito rápido, né? Agora, na hora de escrever uma redação, você tem que meio que congelar isso, certo? Você tem que pegar toda aquela rapidez, aquela fluidez de ideias, opiniões, argumentos, defesas e congelar num texto, certo? Né? Você vai cristalizar aquilo em 30 linhas, que é só um flash, muitas vezes, do que tem na tua cabeça, do que tem no seu cérebro. É só um flash, pá, mas você congelou ali. E você congelou de tal forma aquele flash que uma outra pessoa que tem outro cérebro, que tem outra mente, que tem outro fluxo, né, neurolinguístico, essa outra pessoa pega aquele fragmento, aquele congeladinho da sua cabeça, leia e entenda aquele flash do teu pensamento, aquele flash da sua ideia, aquele flash do seu raciocínio. Isso é incrível. Isso é maravilhoso, o ser humano ter criado um sistema de escrita que permite que a gente perceba a ideia do outro congeladinha. Só que daí, se o outro for um redator incompetente, você não consegue entender o que ele quis dizer. Certo? Então, para ser um redator competente, um dos elementos fundamentais que você deve estudar e deve respeitar é a coesão textual, por gentileza, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Essa mochila é minha, onde está a sua? Veja que o pronome possessivo sua já deixa subentendido a sua o quê? A sua mochila, né, arrombado. Né? Já arrumei todas as minhas gavetas, menos aquela. Menos aquela o quê? Menos aquela gaveta, rapaz. Certo, pessoal? Então, olha só, os pronomes são elementos fantásticos para a coesão referencial, legal? Mas também é importante haver uma coesão sequencial, é importante que eu tenha uma ideia, né? Primeiramente, em segundo lugar, também se deve observar que, finalmente, pode-se afirmar que, uma boa coesão sequencial é a escolha de expressões, advérbios, pode ser pronomes também, até numerais, que dão conjunções, que dão uma ideia de sequenciação do texto, certo? Que vão conduzindo o leitor pela mão, né? Então, em primeiro lugar, além disso, né, também é importante ressaltar que é como se você conduzisse, né, o escritor do texto, o redator do texto, ele conduzisse o leitor pelo braço, certo? Indicando a sequência do caminho a ser lido, a sequência, né, a ser interpretada do texto, beleza? E a isso nós chamamos coesão sequencial, beleza? Olha um exemplo. Perante aquela situação, foi fácil tomar uma decisão. Veja como aqui já conecta com o que foi dito antes, aquela tal de situação, com o que vai ser dito depois, né? Isto posto, né, continuaremos realizando o nosso trabalho. Ou seja, tudo que foi em relação a tudo que foi dito antes e agora a sequência do texto. Outro exemplo. Em segundo lugar, faz-se necessário analisar as causas do desemprego, né? Então veja que você já está pegando aqui dicas para ser um bom redator. Fique esperto. Lógico que esse, em segundo lugar, vai aparecer como elemento de coesão sequencial, uma vez que você já tenha citado algo antes, o primeiramente, o em primeiro lugar, certo? A princípio, a priori, né? E daí você pode mandar em segundo lugar, né? E além da coesão referencial, que é aquela que diz respeito a você usar um termo que se refere a algo que foi dito antes, e a coesão sequencial, que é você conduzir sequencialmente o leitor através do seu texto, existe a coesão lexical. Coesão lexical. O léxico é o conjunto de todas as palavras que existem na língua portuguesa. Certo, meu aluno? Minha aluna? Léxico é o conjunto de todas as palavras que formam um idioma, no nosso caso, o léxico português, certo? Uma coesão lexical é você mostrar, né, demonstrar que você é uma pessoa de leituras, né? Você é uma pessoa de bom uso da língua portuguesa, um conhecedor do idioma, no sentido de você usar sinônimos, né? Fazer uso da sinonímia, né, apropriar-se, né, de palavras de sentido semelhante ou idêntico, certo? Para evitar a repetição daquelas que já foram utilizadas, certo? Diversificação, diversidade vocabular, né? Diversidade vocabular nos enriquece e muito o seu texto,
certo? Ah, então como é que eu vou falar do aborto? Uma redação sobre o aborto sem usar 10 vezes a palavra aborto. Como é que eu vou fazer uma redação sobre a violência sem usar 10 vezes a palavra violência? Não é mesmo? É possível e nem é tão difícil assim. Olha um exemplo. Um dos cientistas estava próximo de mais uma descoberta. Os restantes investigadores aguardavam as conclusões, né? Certo, pessoal? Ó, os restantes investigadores. Em vez de falar os outros cientistas, eu falo os outros investigadores. Eu substituí aqui lexicalmente a palavra cientistas pela palavra investigadores. Qualquer pessoa com noções de leitura, compreensão e interpretação de textos sabe que os investigadores se referem aos cientistas, certo? Então isso dá clareza ao texto, não fica chato, não fica redundante o texto de você usar. Ah, é cientista, porque cientista, então cientista, e cientista, Você evita essas repetições chatas do mesmo termo, certo? E você assim torna o seu texto também mais coeso, mais gostoso de ler, né? É como se eu colocasse várias mangas na camisa, né? Mais uma manga aqui, mais uma manga aqui, mais uma manga aqui, mas para que tanta manga? Aqui tem que ser uma outra coisa, talvez um bolso, né? Certo? Quer dizer, dar progressão ao texto, né? Olha outro exemplo. A savana estava repleta de leões e leoas, esses magníficos mamíferos selvagens, né? Então, ó, magníficos mamíferos selvagens, obviamente, retoma, né, coesivamente a palavra as palavras leões e leoas, né, que são esses mamíferos selvagens magníficos, certo? Então, lexicalmente, é possível você retomar algo que foi dito. Legal? Então, você acabou de aprender os 3 tipos oficiais de coesão que existem: a coesão referencial, a coesão sequencial e a coesão lexical. Legal? Então, são 3 coesões, todas elas devem estar presentes no seu texto: a coesão referencial, a coesão sequencial e a coesão lexical. Além disso, observe aqui mais alguns recursos coesivos que você pode utilizar. A sinonímia, que é você utilizar expressões que são sinônimas daquelas que você já utilizou. Outro detalhe é a hiponímia e a hiperonímia, certo, pessoal? Então, o que quer dizer hiponímia e hiperonímia, certo? O que o pessoal comenta sobre isso? Ó? Então, hiperônimo e hipônimo. Né? Você sabe quando tem esse nimô no final, que nem anônimo, certo, pessoal? E assim, né? Heterônimo, pseudônimo, anônimo, e assim vai, tem a ver com nome, certo? Esse ônimo no final indica nome. Então, um hiperônimo é um hipernome e um hipônimo é um hiponome. Hiper quer dizer grande, hipo quer dizer ausência, né? Pequeno. Então, quer dizer que eu posso usar o hiperônimo fruta, né? E o hipônimo, por exemplo, maçã, certo? Por quê? Porque a maçã, toda maçã é uma fruta, certo? Né? Então quer dizer que ela faz parte do conjunto das frutas, mas nem toda fruta é uma maçã. Tem a fruta que é banana. Então banana é um outro hipônimo de fruta. Maçã é um hipônimo de fruta. Fruta é um hiperônimo de maçã e de banana, certo, pessoal? Né? Então você poderia falar, por exemplo, cidade é um hiperônimo, cidade, certo? E você pode colocar aqui São Paulo como um hipônimo, certo? Então, quer dizer, São Paulo sofre muito com a poluição. A cidade vem fazendo grandes investimentos no saneamento básico. Eu usei a palavra cidade, que é o hiperônimo de São Paulo, para evitar a repetição de São Paulo, estabelecendo a coesão textual, né? A maçã é muito produzida no sul do Brasil. Muitos consumidores da fruta afirmam que ela faz bem à saúde. Pronto, eu usei a palavra fruta para evitar a repetição da maçã. Use e abuse dessa relação de hiperonímia e de hiponímia dentro das suas redações. Legal? Que mais? Repetição, certo? Então, às vezes, né, você pode repetir palavras, mas só quando houver um intuito claro de destacar ou reforçar uma ideia. Por exemplo, enormes vontades, enormes esforços, enormes desilusões, né? Então, eu repeti de propósito, nesse caso, a palavra enormes,
mas é para dar ênfase nisso. Use mais em textos mais poéticos, textos mais literários e não muito numa dissertação, né? Olha só, nominalização. Nominalização é, por exemplo, eu usei o verbo investir, né? Lá no texto, o verbo investir, né? E agora, para não repetir, o governo precisa investir em educação. Para não ficar repetindo investir, eu falo lá embaixo, esse investimento, ó, eu uso o substantivo nominal, né? Nominalização. Eu uso o substantivo investimento em vez do verbo investir. Certo? Né? Ler bons livros, através da leitura. Ó, então, leitura é um substantivo a partir, né, do verbo ler. Você percebeu? Então, é uma nominalização dos verbos. Funciona e fica legal para você não repetir a palavra. Tipo, felicidade, feliz, felicitar. Diversificar as palavras entre verbos e nomes. Tá? E tem os substitutos universais, que são os pronomes, sempre servirão para substituir algum termo anterior, e os numerais em algumas situações também. Beleza, galera? Ó, então, você também tem um tipo de coesão que é feita pela ausência do termo. É a elipse, ou ainda o zeugma, né? Que consiste em você não repetir, não utilizar uma palavra que já foi utilizada ou que pode ser deduzida pelo contexto, certo? É legal isso. E por que isso, a ausência de uma palavra é um elemento coesivo, professor? Porque quando a palavra não está lá, né? Isso incomoda o nosso cérebro. É tudo uma questão de neurolinguística, galera. Isso incomoda o nosso cérebro, forçando-o a se perguntar, mas peraí, qual é a palavra que está faltando aqui? E quando ele vai puxar a resposta àquela palavra, ele puxa não apenas a palavra, mas tudo que foi dito antes no texto. E isso faz com que você leia o texto do início até o final com uma sensação, nossa, eu entendi tudo. Quer dizer que o texto é bom. Certo? E não fique com aquela sensação, nossa, eu li essa porcaria, não entendi, foi nada, né? Então, para que você não tenha essa sensação, né? Olha como funciona. Minha mãe está na feira, foi comprar frutas e verduras. Então veja como esse foi com o sujeito elíptico força você a pensar novamente na mãe, na minha mãe, certo? E força você a lembrar do resto, que ela está na feira. Outro exemplo, Mariana e Paula são melhores amigas, querem viajar juntas. Quem? Mariana e Paula. Meu pai pediu bolo de chocolate, eu pedi um de limão. Um o quê de limão? Um bolo, rapaz. Para a festa ela comprou um vestido novo, eu vou comprar também. Eu vou comprar também o quê? Eu vou comprar um bolo, eu vou comprar um vestido também. Certo, pessoal? Para ficar muito linda e elegante. Então, galera, né? Perceberam que isso parece que aqui, talvez você não entenda, mas quando você está lendo concentradamente um texto, concentradamente um livro, e aí existe uma elipse ali, uma omissão, você na hora o teu cérebro fica conectando com o que foi dito antes, beleza? Vamos lá então, o professor trouxe, né, outros recursos que são importantes para uma boa coesão textual, né? Observe aí a correta ordenação das palavras no período, certo? Como assim, professor? Ordenação. Ordenação tem a ver com ordem, né? As coisas têm que ser escritas na ordem certa, né? Ou, né, na mais tradicional, quer ver? Uma ordem natural para uma oração seria, em primeiro lugar, aparecer o sujeito, certo? Daí, depois do sujeito, temos que ter o verbo, seria o legal, certo? Daí, depois do verbo, temos que ter os complementos verbais, né? Um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal. Então, nós teremos os complementos, certo? E depois dos complementos, nós teremos, né, as circunstâncias, que são os advérbios. Né? Advérbios, locuções adverbiais, que indicam modo, lugar, tempo, né? Circunstâncias, beleza? Então, por exemplo, ó, eu comi risoto ontem na minha casa, às 20 horas. Ó, então, eu, sujeito, comi, né? O quê? Risoto. Agora, circunstância. Ontem, às 20 horas, na minha casa. Certo? Com muita fome. Certo, pessoal? Então, sujeito, verbo, complemento e circunstância. Mas a língua portuguesa é bem maleável. Eu posso falar assim, que risoto ontem comi na minha casa, eu, às 20 horas. É possível embaralhar. A língua portuguesa permite que você embaralhe e forme até hipérbatos, né, inversões na ordem sintática da oração. No entanto, numa dissertação que está numa competição, é que nem você correr, eu consigo correr assim, eu consigo correr. Agora eu vou participar de uma corrida, né, dos 400 metros rasos, certo? Uma competição de velocidade,
certo? Eu devo me preocupar naquele momento em mostrar como eu consigo correr de uma forma galante, ou eu tenho que me concentrar apenas no resultado? Concentrar no resultado, certo? Né? Correr da forma mais reta, mais limpa possível para poder acelerar o processo, né? Por mais que eu poderia correr saltitando, fazendo, né, coisinhas bonitas. Então, por mais que fique até bonitinho e elegante, às vezes meio poético, você inverter a ordem das frases, certo? Não faça isso numa dissertação de concurso público. Escreva tudo na ordem certa. O primeiro elemento deve ser o sujeito, o segundo elemento deve ser o verbo, o terceiro elemento deve ser o complemento verbal, o último elemento deve ser o advérbio e as locuções adverbiais. Lógico, pode dar uma variadinha, pode puxar um advérbiozinho para o início, sem muito exagero, sem pospor o sujeito ao verbo. O sujeito posposto pode tornar seu texto meio confuso, eu não sei de quem que você está falando. O termo lá embaixo da coesão referencial, ele retoma aquele termo que você colocou invertido ou o termo que estaria ali na posição normal da frase, né? Então fica muito complexo, muito estranho quando a pessoa usa, né? Parece que está lendo um poema do Camões. É bonito, mas é difícil de ler, certo? E é difícil avaliar, né, se é uma boa redação, né? Por exemplo, se essa pessoa é eficiente para uma redação do dia a dia aí, né, uma vez aprovada no concurso. Então, use a ordem natural das frases, o que nós chamamos a correta ordenação das palavras no período. Legal? O correto uso de desinências nominais e de desinências verbais, ou seja, as marcas de gênero, número, pessoa, modo e tempo. Em outras palavras, a concordância verbal e a concordância nominal. Elas ajudam e muito na coesão textual. Então, quer dizer que se tem uma palavra que está no feminino aqui, eu sei que ela é relacionada a outra palavra feminina no texto. Se tem uma palavra plural aqui, eu sei que ela é relacionada a outra palavra plural. Se o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, eu sei que o sujeito é alguma terceira pessoa do singular citada anteriormente. Beleza? Então a concordância verbal e a concordância nominal são elementos coesivos também, colaboram também na relação entre as palavras, que fazem com que o texto pareça um todo coeso, bonito, bem ungido, né? Bem conectado, bem costurado, certo? Então, tudo isso colabora. Use todos esses seus elementos, ao seu favor na hora de produzir uma boa redação. E por último, a correta utilização de preposições e conjunções. Cada preposição, né, ela vai introduzir um complemento que é regido por determinada palavra ou verbo, não é mesmo? Cada conjunção estabelece um nexo preciso entre o que foi dito antes e o que será dito depois. Então, escolha criteriosamente, escolha cuidadosamente, né, as preposições, as conjunções que você vai utilizar durante todo o seu texto. Tudo que o professor falou agora nesta aula, né, distribuída para vocês, e que você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser, compartilhar, chamar a galera, mostrar para a galera essas dicas. Vale a pena você assistir mais uma vez a esta aula, certo? E tudo que o professor falou, né, você vai absorver mais uma vez, vai absorver definitivamente. E então você vai começar a revisar cada um desses elementos quando você fez uma redação no seu concurso público ou no seu treinamento e você vai passar a limpo. Antes de passar a limpo, você pega e revisa todos os elementos coesivos ali dentro. As coesões, as preposições, as conjunções, os pronomes, as referências, os sinônimos, as repetições, as elipses, tudo que for coesivo e que você colocou no seu texto, enriquecendo o seu texto, dando uma nota que chuta o traseiro dos seus concorrentes. Beleza, galera? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro com o professor Douglas Wisniewski, aqui no grupo Focus, para preparação para concursos públicos. Deixa aquele like, compartilhe o vídeo, certo? Fortaleça aí todo o grupo que está aqui para fortalecer você também. Um abraço!